Sim, muito bom dia, pessoal. Vamos começar com uma oração. Feche seus olhos. Querido Deus, Papai do céu, nós nos colocamos na tua presença nessa manhã, Senhor. Mais uma manhã aqui, Senhor Deus, nesse dia de campanha. Mais um dia, Deus, que o Senhor, Deus, está conosco aqui, Pai. Te agradeço pela vida de cada irmão, Senhor, que está firme nessa campanha, Senhor. Pai, aqueles que começaram desde o início, desde o primeiro dia, Senhor Deus, aqueles que entraram na campanha após também, Senhor. Deus, todos, Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai, muito obrigado, Senhor, pela vida deles, pelas nossas vidas, Senhor, muito obrigado. Deus, em nome de Jesus, eu oro, Senhor Deus, essa manhã, para que o Senhor, teu Espírito Santo, Deus, possa ministrar, Deus, em cada coração, para que o Senhor possa, Deus, trazer, Senhor Deus, a mensagem, a palavra, Deus, ao mais íntimo do coração, Senhor Deus, de cada um. Que no nome de Jesus, cada um aqui, Deus, seja abençoado, meu Pai. Abençoado, Senhor Deus, ao ponto, Senhor Deus, de que o milagre aconteça na vida deles, Pai. Abençoados, Deus, de que aquilo que eles têm colocado em oração, Deus, eles possam conquistar, Senhor. Em nome de Jesus, Deus, porque é o teu nome que vai ser glorificado, Deus, quando acontecer. Senhor, em nome de Jesus, já temos testemunhos de coisas que o Senhor tem feito, Senhor Deus, e coisas além do que os teus filhos têm pedido aqui, Senhor. O Senhor é maravilhoso, Deus. O Senhor é maravilhoso. Nós te adoramos, Senhor. Não porque o Senhor pode nos dar essas coisas, não porque o Senhor pode, Senhor Deus, Deus nos dá as coisas, Senhor, mesmo que o Senhor não desse, o Senhor, Deus, é maravilhoso, Deus, o Senhor é, Deus, tremendo, poderoso, Senhor, nós te adoramos, Senhor Deus, nessa manhã. Nós sabemos, Senhor Deus, que sem Ti, Deus, nós não somos nada. Que se o Senhor não tiver, Deus, à nossa frente, a gente não é nada, Senhor. Por isso, Deus, nós entregamos o nosso coração, nossa mente, a nossa alma, Senhor. Nós confiamos em Ti. Senhor Deus, a nossa fé, a esperança, Deus, Pai, a base delas, Senhor Deus, é a Tua presença, é o Senhor conosco. Senhor, como nós cantamos sempre, Senhor Deus, nos cultos, Senhor Deus, porque o Senhor vive, porque o Senhor vive, nós cremos no amanhã. É porque o Senhor está presente, Deus. É porque o Senhor está junto de nós, Deus. Que nós temos a fé, a esperança, Deus, Pai, para esperar, Senhor Deus, o milagre acontecer, para esperar que as coisas mudem, para que as coisas se transformem, Senhor. Deus, em nome de Jesus, muito obrigado pela tua presença nessa manhã. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos. Glória a Deus. Reta final agora, hein? Reta final, né? Temos aí mais uma semana e, queridos, eu vou falar sobre ousadia, mas enquanto eu estava aqui me preparando, que nem o apóstolo Paulo fala, né? Nós somos como se fossem atletas, né? Não que correm em busca de uma coroa corruptível, mas de uma coroa eterna, né? Junto ao nosso Deus. E pensando em corrida, né, eu conheço algumas pessoas que correm, tenho alguns amigos meus que correm, e, e quando chega no final, até na TV vocês podem ver isso, que eles dizem que agora é o sprint final, né? O sprint é aquele gás a mais que você dá para tentar chegar em primeiro, para tentar ganhar a corrida. Você se esforça ali, tipo, na corrida você precisa conduzir, precisa conduzir com consistência. Correndo, eu não corro, né? Um dia, quem sabe, eu corro. Mas eu sei disso, que você precisa manter uma consistência. Você não pode se esforçar já no início da corrida, porque senão no final você não tem fôlego, não tem energia. E aí você corre com uma consistência e no final, perto da linha de chegada, você dá o sprint, que é aquele gás a mais para você chegar em primeiro. E agora nessa última semana, dá o teu sprint espiritual.
dá o teu gás final nessa última semana. Como assim, Diego? O que que fazer? Tu tá orando uma meia hora, ora uma hora. Tu tá fazendo um jejum, aumenta um pouquinho mais o jejum. Tá fazendo jejum de horas, faz jejum de um dia. Tá fazendo algo, faz um pouco a mais. Dá um, dá, dá o teu melhor agora essa semana. Se santifica, busca a Deus, intensifica a oração, porque eu creio que o milagre ele ainda pode acontecer, né? Estamos aí praticamente na metade do mês de dezembro, é o é, é a última semana agora da campanha, é agora as últimas 2 semanas agora que temos aí pela frente praticamente do ano, então agora é a reta final para a gente dar o nosso melhor, não desanimar. Que diferente do mundo, o mundo já está dizendo, agora as coisas vão deixar para o ano que vem, né? Falando de trabalho, né? As empresas, não, agora está finalizando o ano, vamos deixar para fechar os contratos ano que vem. Agora vai entrar as férias, agora o pessoal já está saindo, agora já é época de, vamos relaxar. Meu irmão, não, a gente agora é o sprint que você tem que dar para você tipo, alcançar esse milagre. Você tem que colocar na sua mente que você tem fé. O dom gratuito de Deus é a fé. Você tem a fé. E a fé é a esperança das coisas que se esperam e a prova das que não se vê. Então, é o momento de você colocar o seu coração, sua intensidade em Deus agora e, no nome de Jesus, você ver as coisas acontecendo, ver o milagre acontecer. Amém? Então, eu tava falando, pensando aqui, estruturando aqui a gente conversar, e aí me veio isso na mente sobre esse sprint final. Eu vou falar sobre ousadia. Ser ousado para conquistar. Tá um pouco ligado com o que eu acabei de falar, mas ser ousado tem alguns pontos que a gente precisa se atentar, né? Primeiro que Deus nos deu o espírito de ousadia, né? O apóstolo Paulo fala, né? Que Deus nos deu o espírito de ousadia, não de temor, né? Não de medo, né? Mas de ousadia. Então, se eu tenho em mim esse espírito de ousadia, eu preciso usar ele. Eu preciso ter a confiança de fazer, de falar, de agir. Então, eu preciso agir. Eu preciso agir. Eu quero pegar o exemplo de Josué. Vamos pegar a história de Josué. Josué 1, né, que a gente conhece bastante esse versículo, esse trecho da Bíblia, né, que foi onde Moisés morreu e Deus chamou Josué para liderar o povo de Israel. Josué, imagina, imagina um moço, né, uma pessoa, uma jovem, liderando um povo de milhões de pessoas. Se eu não me engano, pelos relatos, falam que tinha em torno de 2 milhões de pessoas no acampamento em Israel, naquela situação ali do deserto. Não sei se chega exatamente esse número, mas é muita gente. Imagina você assumir a liderança de um povo de 2 milhões de pessoas. Como é que você iria se sentir, né? Deus falou para Josué: seja forte e corajoso. Ele fala umas 3 vezes, mais ou menos, né? Se não me engano, seja forte e corajoso, né? Está falando de ousadia, seja ousado, tenha confiança, né? E, e assumindo esse papel nos dá a entender que Josué tinha algo diferente, que era ousadia. Antes de ele se tornar o líder do povo, a gente retoma lá em Deuteronômio 14, ali entre 13 e 14, aonde Josué, ele junto com outros 11 espias, eles vão espiar a terra. Vocês, tá em Josué, tá em Deuteronômio 13. Agora não lembro certinho onde é que tá, que não tá anotado aqui.
E aí eles vão espiar a terra e ele está junto desses 12 espias. E na volta, quando eles voltam de espiar a terra, o 10 desses 12 vieram olhando aquilo que era dificuldade. Falaram que a terra era de gigantes, a terra era difícil de conquistar. Eles minaram o povo com, com medo, né? Mas Josué e Caleb, naquela ocasião, rasgaram suas vestes e falaram que a terra era boa, que a terra manava leite e mel. Eles olharam para as promessas que Deus tinha falado. Então, antes de Josué se tornar o líder do povo, né, que naquela época não era rei, mas era o líder do povo, ele já tinha ousadia. Ele já tinha a ousadia de olhar aquilo, as promessas, de olhar aquilo que Deus tinha para entregar. E assim, às vezes, a gente acaba, Deus tem as promessas, Deus já falou ao nosso coração as coisas que a gente quer alcançar, e parece que você vai dizer assim, não, isso é coisa da minha cabeça, isso aqui é loucura, isso aqui eu nunca vou conquistar. Queridos, Deus, ele quer fazer isso na sua vida. Aquilo que você acha que às vezes é loucura na sua mente, no seu coração, às vezes é Deus falando para você que ele quer te levar lá. Vou dar um exemplo. Deus quer te colocar como um gerente da onde você está. Deus quer te colocar como um coordenador da onde você está. Deus quer te colocar como ele quer te acrescer aonde você está, independente a área, independente do que você faz. E aí você pensa assim, não, eu não tenho capacidade. Não, acho que isso aí não é para mim, não é muito para mim, querido. A, a Bíblia fala que os olhos não viram, o ouvido não viu e nem subiu ao coração do homem aquilo que Deus tem preparado para nós. A gente não imagina as coisas que Deus tem preparado para nós. Não, a gente não faz ideia de tudo aquilo que Deus tem preparado para nós. De uma coisa a gente tem que ter a certeza de que Deus vai estar conosco. Assim, é, é, é a mesma palavra que ele falou para Josué: assim como eu estive com Moisés, eu vou estar contigo. Não te apavores, não temas, seja forte e corajoso, né? E com essa confiança, seja ousado. Seja ousado em querer buscar essa visão que Deus tem para você. 3 pontos que eu quero falar aqui antes de estar encerrando. Primeiro, o Senhor tem que ir à frente daquilo que desejamos conquistar. Você tem os milagres, você colocou os milagres diante de Deus e ele tem que ir à frente. Assim como Josué, em cada passo que ele deu, ele colocava Deus na frente, por quê? Porque ele pegou o exemplo de Moisés. Se a gente for ler lá a história de Moisés, a gente vê Josué que ele ficava à porta da tenda sempre. Josué andava com Moisés lado a lado e quando Moisés entrava para falar com Deus na tenda, Josué estava na porta. Josué era ousado porque ele queria estar perto também. Seja ousado e coloque Deus à sua frente sempre, sempre. Não importa o que for fazer, uma prova, é uma visita, um passeio, é qualquer coisa que você for fazer na sua vida, no seu cotidiano. Senhor, vem comigo. Vem comigo, vem, Senhor, me acompanha nesse processo. Senhor, me acompanha nessa prova, me acompanha nessa consulta. Senhor, me acompanha nesse momento agora aqui. É o que a gente faz aqui quando a gente começa a oração. A gente começa, Senhor, esteja conosco aqui na nossa oração, né? É convidar o Senhor para estar à frente. Segundo ponto, o Senhor coloca pessoas para ajudar em nossas conquistas. Ah, essa, esse ponto aqui fala do momento em que Josué, que foram espiar a terra e teve Raabe, que era uma prostituta, que ajudou os espias para não serem descobertos. Você vai pensar assim, pô, era uma pecador, enfim, uma pessoa que não era
de Deus naquele momento. Deus, ele vai usar as pessoas à sua volta para te ajudar a conquistar aquilo que você quer. E eu tenho aqui, né, eu li aqui agora, eu vi que o Christian tá com a, com a câmera aberta, que eu lembrei do testemunho dele do carro, que ele tinha que ele tem o senhor lá, que é amigo da casa lá, que é amigo deles, que ele foi junto lá para ver do carro e no fim lá ele acabou levando lá em outro lugar lá que acabou comprando o carro. E bem bonito o teu carro, Cris. Aquele dia eu passei lá por ti, eu te vi lá. Muito benção. Então Deus coloca pessoas para nos ajudar, nos abençoar. Então saiba que Deus vai colocar pessoas no seu caminho para te ajudar. Você vai pensar assim: ah, mas esse fulano aqui apareceu aqui na empresa. Ah, tem uma pessoa aqui que está me contatando para prestar um serviço. Queridos, olhem pelos olhos da fé. Não enxerguem pelos olhos naturais. As coisas que acontecem na nossa vida têm um propósito. Se você começar a ampliar sua visão e tentar entender que as coisas que acontecem à nossa volta têm um propósito, têm um porquê de estarem acontecendo, você vai começar a enxergar oportunidades que você não estava vendo antes. Então, amplie a sua visão. Amplie a sua visão para as pessoas que estão à sua volta, que estão te ajudando. É Deus, muitas vezes, que colocou aquela pessoa ali para te ajudar. Uma porta que se abriu lá num lugar que você nem imaginava. Hoje eu estou trabalhando numa empresa, eu sou terceirizado, eu presto serviço para outras empresas, né? E, e nessa empresa que eu estou trabalhando hoje, que eles dão um presente direto lá. Eu nem sou da empresa, mas eu estou recebendo os presentes que eles dão para os funcionários. Eles até ficam brincando lá, o pessoal da Rádio BR aí não, não tinha que ganhar essas coisas que a gente ganha também. Mas por eu estar lá, eu estou sendo abençoado também. Então, entendo que os lugares e pessoas, Deus vai usar para te abençoar também. E para finalizar, o último ponto, o Senhor confirma em nossos corações a certeza das conquistas. Aquilo que você colocou no papel, na campanha de oração, que você tem colocado toda terça-feira, que você tem colocado no seu alvo do ano, Deus ele vai confirmar isso. Deus ele vai confirmar os planos, as conquistas que ele tem no nosso coração. Quando você fica em paz com aquilo, quando você tem paz sobre aquilo que você está colocando, você tem a certeza, você vai saber, você vai entender o que eu estou falando, porque aquilo que você já recebeu é aquele sentimento de ter a certeza que você vai ter aquilo. Você não sabe o momento certo, mas você tem a certeza que você vai ter. Use isso, use isso. Se você não está com aquela paz, se você não está tendo aquela paz no seu coração, tenha certeza, não é o momento certo. Pode ser que não seja aquilo exatamente que Deus tem para você. Aí você fica em paz e você ajusta o alvo para onde você vai agir. Mas, né, finalizando aqui a oração para não nos estendermos muito, deixa eu fechar aqui uma notificação que abriu. Então, para a gente encerrar, seja ousado. Coloque esses pontos, né? Ore sobre esses pontos aqui. Eu creio, queridos, eu creio que agora, nessa reta final, grandes coisas podem acontecer. Milagres podem acontecer, né? A pessoa tem dado testemunho, pessoas já têm testemunho para falar. E dê o seu melhor agora nessa reta final. Dê o seu melhor. Se santifique, busque mais, ore mais, jejue mais. Eu creio que Deus vai fazer grandes coisas na sua vida nessa semana, em nome de Jesus. Amém? Vamos fechar nossos olhos. Oh, meu Deus. Pai, eu creio, Senhor Deus, que esse dia, Deus, o Senhor marcou, Deus, para que a gente desse um passo a mais de fé, para que a gente desse, Senhor Deus, elevasse, Senhor Deus, o nosso nível, Senhor Deus, Pai, contigo. Pai, eu oro, Deus, no nome de Jesus, sobre nossas vidas, Senhor. Eu oro, Senhor Deus, sobre a vida dos nossos irmãos que estão aqui, Senhor.
nessa última semana que nós temos à frente, Senhor Deus. Pai, no nome de Jesus, ó Deus, confirma, Senhor Deus, em cada coração, Deus, os seus planos, Pai. Em nome de Jesus, Deus, que os olhos espirituais se abram, Senhor Deus, nessa semana, Deus. Pai, que eles possam enxergar, Senhor Deus, as coisas que o Senhor, Deus, irá fazer, está fazendo na vida deles, meu Pai. Em nome de Jesus, Deus. Pai, o mundo nessa época do ano, Deus, já está em fase de abandonar os planos, abandonar as coisas, Senhor Deus, porque pensando já no ano que vem, que está logo aí, Senhor. Mas nós sabemos, Deus, que o Senhor, Deus, pode fazer milagres, Deus, no último minuto, até o último segundo desse ano, Deus. Grandes coisas podem acontecer, Deus. E eu quero, Deus, que essa fé seja gerada, Deus, no coração de cada um dos meus irmãos, Deus. O Senhor é um Deus de milagres. O Senhor é um Deus que pode fazer o impossível, Deus, acontecer. O Senhor pode fazer grandes coisas acontecer, Deus. O Senhor não é uma pessoa, o Senhor não é um Deus de barro. O Senhor é o Deus Criador, o Deus Todo-Poderoso, o grande El Shaddai, Senhor. E nós cremos, Senhor Deus, nessa manhã, Deus. Pai, que essa semana será uma semana, Deus, de vitórias e conquistas, Deus. Em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, Deus, nós, Deus, seguramos, Deus, em cada mão, Deus, a fé e a esperança, Senhor Deus, Deus, para caminhar, Senhor Deus, para trilhar, Deus, esse caminho, Senhor Deus, essa última semana, Deus, que nós temos pela frente, Senhor, em nome de Jesus, Deus, fala, Deus, ao coração dos meus irmãos, toca, Senhor Deus, na vida deles, Pai, em nome de Jesus, Deus, Pai, aquilo que precisa acontecer essa semana, Pai, que venha acontecer no nome de Jesus, meu Pai. No nome de Jesus, eu te agradeço por mais um dia. Que eles tenham um sábado abençoado, um final de semana abençoado, no nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos. Glória a Deus. Um excelente final de semana para vocês. Levem isso, queridos, levem isso com vocês. Vão para essa reta final com a fé e esperança no coração de vocês. Amém? Deus abençoe grandemente a vida de cada um.